Opa, aqui é o Gabriel da Brasília Construtec. Somos um time atuante na construção civil, formando profissionais e concretizando sonhos. Um colega perguntou aí no grupo de arquitetura que eu participo a respeito de um trabalho freelance em um escritório de arquitetura, um escritório de projetos. E logo depois uma colega comentou também a respeito que trabalha em casa e se tem como emitir nota fiscal pessoal, pessoa física, nota fiscal para pessoas físicas. Aí eu comentei lá, tem notas fiscais avulsas e tal, mas eu resolvi fazer esse vídeo para explicar melhor. Então, para você entender esse vídeo aqui, o raciocínio e a experiência que eu tive, que eu vou compartilhar com vocês, é necessário assisti-lo até o final, porque senão vai ficar defasado o conhecimento, o raciocínio, porque o vídeo ele pega do começo até o fim para fechar o raciocínio. Então, essa pergunta aí, a própria dúvida já é um pouco a resposta. Se já gerou a dúvida, eu sempre costumo dizer, na dúvida, melhor, entendeu? Então, por exemplo, não cheira bem a pessoa trabalhar sem carteira assinada e sem CNPJ, sem emitir nota fiscal. Porém, peraí rapidão. Primeira coisa, eu quero me dar os parabéns, tá? Porque completamos aqui mais de 100 vídeos no canal. Então, uma coisa que eu venho aprendendo ao longo do tempo é preservar, valorizar os pequenos começos e desfrutar, comemorar os pequenos resultados. Então, foi um pequeno, a meta é muito mais vídeos, né? E esses vídeos, a intenção deles é levar um conhecimento aí, se impactar uma pessoa, se você aprender uma coisa aí que você não sabia, já valeu a pena esse vídeo aqui. Eu trabalhei assim, tá? Muita gente fala que na faculdade em geral não incentiva empreendedorismo. A maioria das pessoas que falam isso nem terminou a faculdade e nem fez faculdade. Na minha, foi o contrário. Todos os meus professores incentivavam bastante empreendedorismo. Então, eu resolvi fazer esse vídeo aqui rapidinho para explicar melhor para vocês, baseado na experiência que eu tive. Eu já trabalhei dessa forma. Trabalhei no escritório de estrutura, cálculo estrutural, estagiário lá 2 anos, depois que venceu o contrato, não tinha como renovar, aí eu conversei com o meu chefe e pedi para ele um espaço que eu usava para continuar indo estudar e ajudá-lo lá quando precisar. Mas antes de concluir a faculdade, eu já tinha o CNPJ, em 2014, porque eu fiz vários cursos no Sebrae e vi várias vantagens que tem em ter CNPJ. Você tem aí convênio plano de saúde mais barato, com 5 anos você tem vários benefícios, empréstimos, 100 mil reais, pode ir lá no banco e pegar, sacar, né, para investir. Então o CNPJ com mais de 5 anos, igual o meu vai fazer 10 anos no ano que vem, você vê que está maturando, né? Como eu nunca tive dúvida de ser empreendedor, na faculdade meus professores sempre incentivavam o empreendedorismo e procurei vários cursos no Sebrae. Meu pai também, de certa forma, sempre me incentivou a buscar conhecimento no Sebrae e eu fiz vários cursos no Sebrae. E na época que eu fiz o curso, eu vi que a tendência do mercado era terceirização. Por exemplo, vou dar um exemplo de um caminhão. Eu tive muito tempo o sonho de ter um caminhão MUC.
E depois que eu assisti essa aula aqui lá com os consultores do Sebrae, eu pensei, né, poxa, vou comprar um caminhão MUC de 200, 300 mil reais, sendo que lá na obra lá a gente paga 600 reais na época, né, para fazer um serviço lá, fazer um transporte, pegar um peso, ou até mesmo combinava diária, ou até mesmo um mês fechado. Já vi empresas que alugam o caminhão e até colocam o próprio adesivo do nome. Então eu estou dando um exemplo para você, que você pode fazer isso com ferramentas também. Por exemplo, eu tenho várias ferramentas, só que antes de comprar a ferramenta, a gente faz uma matemática, que é qual? Quantos dias você vai precisar da ferramenta? E qual o valor da ferramenta? Quando a quantidade de dias, o aluguel, a locação, vai ultrapassar ou chegar aqui, encostar no valor da ferramenta, compensa fazer a aquisição. Por exemplo, aqui nós temos um martelete grande, reboque, betoneira e, no máximo, porque se vai um equipamento muito mais caro, compensa a locação, né? Sempre a gente faz essa conta aqui. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Que aqui é parcerias. Então, a tendência do mercado é terceirização e parcerias. Então, agora eu vou responder a pergunta mais diretamente. Isso daqui eu já estou respondendo. Só que dando um exemplo de um caminhão. Porque 200, 300 mil não é só para comprar o caminhão. É para você manter também, tem um custo muito grande. Né? Pneus, combustível, motorista, que é o ponto que eu quero chegar. Na obra eu tenho muito cuidado com essa questão trabalhista, porque o grau de periculosidade é muito alto. Então o risco de acidente ali na obra existe a todo momento. E é grande o risco. Então sempre, o que eu faço? Parceria. Existe uma sigla que é em inglês, chama B2B. E tem Bzão, 2, Bzão. E tem Bzão, 2, Bzinho e Bzinho, 2, Bzão. Gabriel, o que é que significa isso? Na nossa empresa aqui, no nosso escritório, a gente trabalha dessa forma. Temos lá no nosso site o Trabalhe Conosco. Só que a primeira pergunta lá é o quê? Qual o seu CNPJ? E aí, nossos analistas vão consultar para ver se está ativo. Aí, o que significa? Business to business. Muita gente vem me liga mandando currículo, querendo trabalhar, eu já pergunto, qual é o seu CNPJ? É empresa versus empresa, ou seja, duas empresas. Duas empresas. Então aqui, ó, CNPJ. Professor, qual a diferença aqui de Bzinho para o Bzão? Bzinho é empresa pequena, Bzão, empresa grande. Por exemplo, duas multinacionais, parceria. Bzão, Bzão. Um mestre contrata pedreiro. Bzinho, Bzinho. Eu faço dessa forma aqui, até mesmo com profissionais
pedreiros, ajudantes. Ele abre o MEI. Muitas vezes, se ele não tiver esse conhecimento, eu ajudo ele a abrir o MEI ali para poder legalizar. Então, se o colega quer trabalhar com CNPJ versus pessoa física, é igual CLT. Tá? Então, seria o ideal esse escritório assinar sua carteira, né? Porque o governo quer arrecadar, quer imposto. Agora, caso você realiza essa questão aqui, o problema é maior aqui, tá? Porque, por exemplo, se a pessoa física daqui um tempo falar, eu quero meus direitos, ou no pior situação acontece algum problema ou um acidente, até mesmo no percurso de você ir para o escritório, a empresa vai se responsabilizar e você não vai ter respaldo, INSS. Ou seja, o que eu faria no seu caso foi o que eu fiz. Inclusive, o meu chefe, quando eu chegava atrasado, eu falava, olha, desculpa aí que eu atrasei. Aí ele, não tem vínculo empregatício nenhum, não. Fica à vontade. Aí eu fiquei até mais à vontade. Eu faltava. Hoje eu não vou. Amanhã vou sair mais cedo. Chegar mais tarde. Eu tive a consciência que eu trabalhava para mim. Mas aí eu chegava nele e falava, olha só, eu tenho o CNPJ, tá? Se precisar de alguma coisa, alguma comprovação, e também jamais eu ia fazer isso. E você vai lá no Ministério do Trabalho, que eu já fui algumas vezes, para dar baixa em obras e pedir autorização para iniciar, né? Quem já faz a obra certinho sabe disso. Antes de iniciar a obra é necessário ir no Ministério do Trabalho, pedir autorização, depois entregar certinho, os funcionários têm que ir, se apresentar, assinar, depois dar baixa, e lá na porta já é cheio de advogados lá. Ai, quer colocar o patrão na justiça? Então, é complicado, tá? No meu escritório aqui, eu jamais faria isso. Nem nas obras. Jamais. Eu, no lugar de empresa. Agora, no lugar de pessoa física, você só tem a ganhar relativamente, tá? Porque você não vai ter o custo com contador, né? Se for prestar serviço de arquitetura ou engenharia, o KNAI não pode ser MEI, a não ser se você procurar lá como MEI, desenhista, cadista, né? Antes, quando eu abri meu CNPJ em 2014, era MEI. Tá? Eu prestava serviço como pedreiro, como pintor, como eletricista, como encanador. Só que depois, quando eu me formei, eu prestei serviço para grandes empresas, que era empresa Bradesco, Santander, fiz várias avaliações de imóveis, bancos, né, grandes, inúmeros, né? Não vou falar todos aqui porque também o vídeo não ficar muito longo. Eu fui obrigado, depois que começou grande fiscalização por parte dos bancos, eu tive que abrir o KNAI. Mudei o KNAI para empresa de engenharia ou empresa de arquitetura. E, através disso, eu tive que arrumar um contador. Então, o certo a se fazer é você encontrar um contador, fazer o seu CNPJ e chegar no seu parceiro e falar, olha só, eu tenho CNPJ, caso você queira uma nota fiscal minha, né? Tem empresa que a nota fiscal é automático. Quer sua via? Não. Agora tem outras que espera o cliente pedir nota fiscal. Então vai da idoneidade da empresa. Tá? Então,
você não vai estar errado, ainda mais nessa posição aqui. Você vai estar na vantagem, tá? Porque se der algum problema, quem se lasca é sempre esse daqui. Na verdade, assim, né? Você não vai ter respaldo. Porque Deus o livre, se tiver algum problema, esse daqui se lascar, esse daqui vai ficar desamparado também, né? A não ser se você queira, tipo, dinheiro, todos os direitos desde aquela época, com juros e correções monetárias, né? E fora as multas que ele vai ter que pagar por agir errado, né? Porque se você vê uma fiscalização, por exemplo, na obra tinha muito isso. Ele vai pegar a carteira assinada de todo mundo. Caso tenha alguém sem carteira assinada, ele vai falar: esse daqui é terceirizado. Então pega o documento da empreiteira para verificar todos os documentos. Se tiver um ali sem estar fichado, né, tem fiscalizações de academia que vê se não tem nenhum professor de educação física, tem que fechar. Tá entendendo? Então, nesse caso aqui, tudo bem, tá? Pode arrochar. Agora, nesse caso aqui, você nessa posição, eu não aconselho não, tá? E eu acho muito corajosa essa empresa aí aceitar pessoa física como freelance, né? Parece assim que tá evitando pagar a taxa, né, para o governo, porque o governo quer arrecadar. Então você paga aqui e aqui. Né? Inclusive, os meus professores sempre falavam que salário na CLT, ele prestava serviço, por exemplo, para a Valec, ganha a nota fiscal de 70 mil. Se fosse CLT, o imposto ia sair muito mais caro. Tá? De 70 mil, ele ia ter que deixar 20 mil lá, só para o governo. E com nota fiscal, dependendo do contador ali, ele vai pagar um imposto que vai sair mais barato. Né? Então, para o engenheiro, o arquiteto, quando vai desenvolvendo na carreira, a tendência é ir para abrir um CNPJ, ser MEI. Se você quiser empreender, ser um autônomo, tenha um CNPJ,